Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre o login e o logout, né, que é justamente o que garante o acesso do nosso usuário, né, que também faz um pouquinho de introdução à segurança dentro do nosso sistema. E na verdade nós temos um usuário cadastrado, né, que foi aquele que nós criamos, eu acho que na segunda ou terceira aula, que é o nosso super usuário, tá? Na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa cadastrar outros usuários também, tá? E esses outros usuários, eles precisam de um formulário para serem cadastrados. No nosso caso aqui, se eu pegar e entrar aqui em admin, tá? E entrar aqui, ele tem, ó, uma tabela, um aplicativo, né, de autenticação, são os grupos, tem os usuários e tem o nosso hospitalar, que é o que a gente adicionou lá. E o usuário, se eu quiser adicionar um usuário, ele vai aparecer esses campos aqui, ó, né, o usuário, né, o e-mail, ó, o usuário, a senha e a confirmação de senha, tá? E aqui ele salva. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar de um formulário muito parecido com esse aqui para poder fazer. E nós vamos tirar ele daqui, tá? A única diferença que vai ter é que o nosso nós vamos pedir para ele cadastrar um e-mail, tá? Já que aqui o e-mail ele não é obrigatório, tá? Mas o nosso o e-mail será obrigatório, tá? Então para fazer isso, o que nós precisamos? Quais são os passos que a gente precisa fazer? Tá? A primeira coisa nós já fizemos, que era criar os nossos usuários, né? Já criamos aqui os nossos templates, e aqui dentro nós vamos criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de form usuário, form usuário.html. Tá? Vou salvar, certo? Fizemos o nosso form usuário aqui dentro. E a outra coisa que nós temos que fazer é justamente criar, né, o nosso form.py. Tá? Por quê? Porque vocês lembram que no nosso último na nossa última aula nós criamos, nossa última aula não, no nosso outro projeto, né, nós criamos um forms.py, tá, que era esse aqui. E era justamente para quê? Para que a gente utilizasse através do modelo, né, do nosso model aqui, né, nós criássemos através do nosso model, criássemos um formulário, tá, que eles automaticamente gerariam um formulário para a gente, tanto um formulário para criar um novo hospital, quanto um formulário para editar um que é o mesmo formulário que a gente utiliza para editar hospitais também. Então, a mesma coisa nós vamos precisar fazer aqui dentro de usuários. Tá? Nós vamos aqui em usuários, tá? E vamos criar um novo documento, tá? Vamos chamar ele de forms.py. Feito isso, criado esse documento forms.py, aí ele vai aparecer aqui, né? Ele já está aberto aqui dentro. Nós vamos precisar fazer algumas importações, tá? E para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos buscar o from, tá? Django import forms, tá? Aqui na próxima linha nós vamos fazer a importação do nosso formulário de usuário, tá? De criação de usuário. Então vamos pegar aqui o from django.contrib.out.forms, tá? E esse aqui vai fazer a importação, tá? Ele vai importar, deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho da letra, fica melhor. Ele vai importar o nosso user creation form, tá? A ideia é que ele traga exatamente aquele formulário que a gente utilizou, que nós vimos no início lá para incluir os nossos usuários, tá? E aqui nós vamos pegar o from django.contrib, tá? .out.models, que é o modelo que nós vamos utilizar, tá? Que será o nosso user, tá? É só user aqui. E aqui embaixo nós vamos criar a nossa classe, né, que vai gerar o nosso formulário. Aí então, class, o nome da nossa classe será usuário form.
Tá? Lembrando que isso aqui é muito parecido com o que nós utilizamos para criar o formulário de cadastro de hospital, certo? Então ele vai pegar ele já vai pegar muita coisa pronta do que tem dentro de forms, tá? Então aqui o que vai fazer? O nosso vai ser o usuário form, tá? Eu vou colocar tudo minúsculo, o usuário form, e aqui ele vai pegar o nosso user creation form, tá? 2 pontos. E aqui eu vou criar uma classe. Uma classe meta, tá? E essa classe meta ela cria o que a gente chama de metadados. Aqui eu vou criar um model, tá? Esse model aqui ele vai receber o nosso user, que é exatamente esse aqui que nós importamos, tá? E desse model eu vou definir alguns campos, tá? Eu vou definir alguns campos. Esses campos eles vão receber, né, o username, vírgula, o e-mail, vírgula, o password, que é a senha, né? A palavra passe, no caso, tá? A senha e o password 2, tá? Então aqui temos basicamente criado o que nós queremos. No nosso caso, lá o e-mail ele não é obrigatório. Então, para tornar o e-mail obrigatório, eu vou só inserir aqui, dentro da indentação, né? Eu vou inserir aqui o e-mail, tá? E esse e-mail ele vai receber o forms ponto e-mail field, tá? E esse e-mail field ele vai receber, né, no máximo, length, tá? O tamanho de 200 caracteres. Vou salvar, tá? Depois que eu salvar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá nas minhas views, tá? Primeiro eu vou fazer a importação. Eu já tenho um render, vou precisar fazer o redirect, tá? Isso aqui ele vai funcionar muito parecido com o que nós temos lá nas nossas views do Hospital App, tá? Por exemplo, aqui quando eu utilizei o criar hospital, como é que eu fiz? Tá? Eu peguei aqui, ó, criei um método, né, uma função, tá? Essa função recebeu o request, né? E aqui ele vai armazenar dentro de formulário o meu hospital form, tá? E aqui ele vai verificar, né, se o método que ele recebeu é post, né? E, né, vai verificar se o método que ele recebeu é post, né? Se for, aí ele vai cair dentro dessa situação aqui, ó. O form ele vai receber o hospital exatamente da forma que está aqui, só que no nosso caso aqui nós vamos chamar de usuários, tá? O usuário form, que é o que nós criamos lá dentro do nosso formulário, né, do forms.py, certo? Então, vamos fazer isso, nós vamos pegar aqui, vamos dar nossa views de usuários, que está aqui, e vamos fazer a importação. Eu já fiz a importação do redirect, e agora eu vou importar, né, eu vou fazer o from.forms, tá? Eu vou fazer a importação do meu usuário form, tá? Que foi o que eu acabei de criar lá, que é esse rapaz aqui. Onde é que está forms? Que é esse rapaz aqui. Então, vou fazer essa importação. Vou apagar aqui, vou copiar exatamente como está. Usuário form. Tá? E aqui eu vou criar minha função. Então, def criar usuário. Esse meu usuário ele vai receber uma requisição, né? Um request. E eu vou verificar o seguinte. O meu formulário, então o meu form, ele vai receber
usuário form, tá? Request ponto post, tá? Se meu request ponto method for igual a post, tá? Post, né? Aqui está puts. For igual a post, tá? 2 pontos. O meu form vai receber o usuário form request ponto post, vírgula, request ponto files, tá? Aqui eu vou verificar se os campos são válidos, né? Se você tiver preenchido realmente os campos, aí ele vai poder mandar o formulário para frente. Então, se o meu form ponto is valid, dois pontos, eu vou pegar aqui o objeto, recebe, tá? Isso aqui pode ser qualquer nome, tá? Objeto recebe form ponto save, tá? Ele vai salvar. Isso aqui equivale ao nosso insert, tá? E aqui objeto ponto save, tá? Aqui no final, o que eu quero que ele vai fazer? Se der tudo certo, eu quero que ele retorne, tá? Return. Eu quero que ele retorne, né? Ele vai me redirecionar para a tela de login, né? Caso dê certo, que eu consiga cadastrar o usuário, que ele valide todas as informações, né? Eu quero que ele vá para a tela de login, tá? E aqui o meu return vai renderizar, né? Render request, tá? Isso aqui nós já vimos na outra, né? Que é justamente de onde ele vai buscar a nossa página, que é de usuários, né? Que é esse usuários aqui. Ele vai buscar de dentro de usuários barra form usuários, que é nosso form de usuário aqui. Então, usuário.html. E aqui eu quero que passar por contexto, né? Form, dois pontos, form, que é justamente, né? Esse form aqui é justamente esse aqui que está recebendo o usuário form e recebe o usuário form aqui de novo. Tá? Então, vou salvar, vou verificar se está tudo certo aqui, tá? Por enquanto está tudo certo. Beleza, eu já criei o meu formulário, tá? Já criei meu formulário com username, e-mail, password 1, password 2. Já fui na views, já criei o método que vai fazer com que eu salve esse meu objeto, ou que eu salve o meu objeto usuário, tá? E agora eu vou lá nas URLs, tá? E aqui em URLs, eu vou só copiar isso aqui, tá? Como é praticamente igual, para evitar erro, tá? Aqui eu quero que quando a pessoa digitar criar usuário, né? Eu quero que ele faça o seguinte: quando ele clicar em criar usuário, eu quero que ele traga, né? Isso eu vou fazer aqui from ponto views import. Eu quero que ele importe o criar usuário, tá? Então, quando eu clicar aqui em criar usuário, né? Quando ele digitar criar usuário, a minha view vai receber criar usuário, né?
e o name para que eu coloque dentro dos links, né, para que ele chame quando ele localizar também, criar o usuário, tá? Vou salvar e aqui não tem essa paradinha aqui, né? Mas tem essa aqui, tá? Se tiver tudo certo, vamos dar um Ctrl S, vamos ver como é que está nosso servidor. Ele deu um erro em forms.py na linha 9. Erro de indentação, por causa disso aqui. E aqui vai ter que chamar tudo também, então... Pronto, o fields. Ah tá, é esse bem aqui. Aí erro de indentação de novo. Deixa eu só colocar aqui na indentação. Vou dar Shift F12. Salvar. Agora deu certo, tá? Esse é erro de indentação. Então, salvou. Vamos verificar agora dentro do nosso... Vamos verificar dentro do nosso usuário aqui e ver o que acontece se a gente colocar criar usuário. Pronto, não acontece nada e isso é um bom sinal, tá? Não aconteceu nada e isso é um bom sinal. Por quê? Porque quer dizer que está funcionando. Não tem nada por enquanto, né? Então aqui, o que nós vamos fazer? Dentro do nosso form usuário, precisamos trazer o nosso formulário. Então eu vou colocar aqui extends, né? Extends, eu vou trazer o meu lá de hospitais. Eu vou trazer o meu base.html, tá? Vou fechar aqui as aspas, vamos ver se ele já vai trazer. Pronto, ele trouxe, né? Mas eu preciso, além disso, eu preciso ainda trazer o meu conteúdo. Então é block content, aqui end block content, que é o final do nosso bloco. Não esquecer de fechar a porcentagem de novo. E aqui eu vou trazer o meu for. Vou salvar e vamos ver se ele vai trazer. Ó, ele trouxe aqui o formulário. Tá? Ele trouxe tudo desconjuntado, né? Mas ele já trouxe. Então, vamos ter que fazer o quê? Colocar para carregar o CRISP de novo, né? Para ele melhorar um pouquinho a visualização. Então aqui, load CRISP forms tags. Vou salvar. Vou adicionar o CRISP aqui. Adicionar o CRISP, salvar. Vamos ver o que ele vai fazer. Já melhorou um pouquinho. Aí agora nós vamos começar a formatar um pouquinho melhor. Então, antes de esquecer, né, como ele vai enviar o nosso formulário, nossos valores do formulário, então tem que colocar o CSRF token. Tá, vou salvar aqui. E aqui dentro eu vou criar logo uma div para deixar ele centralizado. Div. Eu vou colocar logo uma div aqui. Vou dar um Ctrl A F12 para ele. Tá? E aqui eu vou colocar logo uma classe chamada container. E já vou colocar ele nas colunas também. Com o LG, colocar 4. Vamos ver qual é o tamanho que ele vai ficar. Tá? Ficou no tamanho bom. E aqui está faltando o botão, então eu tenho que colocar ele dentro do... Além disso, eu tenho que colocar ele dentro de um form.
formulário, né? Vou fechar aqui, tá? Aqui eu vou colocar o input. Vou chamar ele de submit, do tipo submit. E aqui eu vou dar um valor para ele aqui de inserir. Já vou criar também uma classe logo para ele receber o btn, né? Ele vai ser do tipo botão, btn, e também pertencer ao btn success. Tá, já está aparecendo aqui. E eu vou colocar um método aqui para ele. E esse meu método aqui é um método do tipo post. Vou salvar. Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Ah, então aqui, né, eu tenho um usuário. Eu vou ter que colocar o nome do usuário, o e-mail e a senha. Notem que todos eles são precisam estar validados. Então, para isso, eu vou criar aqui mais um usuário. Tá? Eu vou criar aqui 24. Não, vou colocar outro nome. Tá? Já tinha até criado uns aqui. Rogério Souza. O e-mail teste, @teste. A senha, tá? Colocar uma senha que envolva letras e números. Que eu lembre depois. Tá? Vou confirmar. E vou inserir. Tá? Ele vai dar um erro aqui. Usuário, form. Tem um errozinho de digitação. Sempre tem, né? Ele vai verificar se is valid. Tá? Então ele foi. Para eu verificar se ele realmente cadastrou, eu vou colocar aqui de novo. Criar usuário. E vou tentar cadastrar o meu usuário de novo com o mesmo nome. Então, vou chamar teste. Vou tentar cadastrar com o mesmo nome. Ó, ele disse que esse usuário já existe, então quer dizer que ele já foi cadastrado lá. Então, o nosso formulário está funcionando. É o nosso formulário de cadastro de usuários. Para verificar se ele realmente está funcionando, eu posso simplesmente vir aqui, ó, né, porque a gente não criou um cadastro, uma lista de usuários ainda, né? Eu posso vir aqui em admin, e vou ver quais são os usuários que eu tenho. Tá aqui, ó, Rogério Souza, certo? Então, basicamente seria isso, a criação do nosso formulário. Ele já está funcionando. Então eu já consigo fazer o login, já consigo cadastrar usuários, né? E vou verificar aqui a última etapa, só para finalizar o teste, ver se eu consigo entrar com esse meu usuário que eu acabei de criar. Então eu vou lá em login, né? E eu vou tentar entrar com esse usuário, que é Rogério Souza, né? Esse aqui, Rogério Souza. Os três é o... Vou tentar logar. Olha aí, ó. Ele já está entrando com o usuário Rogério. Tá? Vou colocar aqui para não salvar. Mas já está funcionando o nosso formulário de login. Agora sim, né, muito obrigado e até o próximo vídeo.